Eu disse, querido, nós estamos ministrando essa série Tudo em Todos. Nesse tempo nós estamos falando sobre a Páscoa, graça, amor, serviço, comunhão, mesa, ceia, sangue, aliança, futuro. Nós estamos abordando várias coisas dentro desse tema maior que é Tudo em Todos. E o grande objetivo, queridos, é que nós possamos compreender que toda a narrativa bíblica, ela nos leva para um lugar. A narrativa bíblica, ela nos leva, queridos, e ela nos aponta para a salvação que há em Cristo Jesus através da sua obra de cruz. Amém? E é isso que nós estamos refletindo nesses dias. Há 2 semanas atrás, o AC ministrou aqui, ele deu abertura a essa série. E ele ministrou e ele falou um pouquinho dos dias que antecederam a morte e ressurreição de Cristo. Nós refletimos sobre durante toda a semana, né? Toda a semana que antecedeu, mas eu quero frisar aqui só da sexta-feira ao domingo. Na sexta-feira, Jesus, ele entrega o seu Espírito ao Pai e declara: está consumado. Durante o sábado, queridos, ele permanece no coração da terra e ele vence, em definitivo, a morte. E ressuscita ao terceiro dia, no domingo. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, queridos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscita, foi falado aqui sobre a passagem de Lucas 24, ali o caminho de Emaús, a dificuldade dos seus discípulos que estavam ao lado dele, de reconhecê-lo, ele ressurreto. Mas ao partir do pão, os olhos dos seus discípulos se abrem e eles podem reconhecer Jesus. Na semana passada nós tivemos um espetáculo aqui. Fala assim, queridos, um espetáculo. Mas não foi isso. Foi um espetáculo. O espetáculo Tudo em Todos. Glória a Deus, queridos, pelos voluntários dessas casas, pelos artistas dessa casa, pelas aquelas pessoas que pagam um preço para fazer aquilo com excelência. Que lindo que foi a gente vivenciar aquele espetáculo Tudo em Todos na semana passada. Eu não sei vocês, queridos, mas eu me emocionei várias vezes. Eu me emocionei em todo o tempo, em todas as falas, em todas as cenas representadas aqui. Nós podemos sentir a presença de Jesus. Nós podemos sentir aquilo que o espetáculo queria passar para nós. Tudo em todos. Aleluia. Aleluia. E hoje nós queremos falar um pouquinho, querido, sobre o maior milagre que nós podemos testemunhar. Pergunta para o seu irmão: qual é o maior milagre que você pode testemunhar na sua vida? Pode perguntar para ele, talvez ele não te responda agora, mas depois ele vai te responder. Qual é o maior milagre que você pode testemunhar na sua vida? E o título, queridos, desta palavra é das trevas para a luz. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 12. Mateus 12, nós vamos ler a partir do 39. Eu não sei se vai projetar, vai projetar? Mateus 12, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Amém. Eu quero orar mais uma vez, querido. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, nesta manhã, que o Senhor abra, Senhor Deus, abra o nosso coração para o entendimento daquilo que o teu Espírito quer continuar falando conosco.
Que o Senhor possa preparar, Senhor Deus, o solo do nosso coração para receber desta semente, e tudo aquilo que nós recebemos de Ti nesta manhã, Senhor, possa gerar fruto em nossos corações. Nós te damos graças pela Tua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui em Mateus 12. Se a gente voltar um pouquinho, ali a partir de Mateus capítulo 8, e vier folheando a sua Bíblia, se você vier folheando a sua Bíblia e passeando nela do capítulo 8 até chegar ao capítulo 12, você vai ver que Jesus, ele estava anunciando o reino de Deus, e vários sinais e maravilhas estavam sendo feitos. Não sei quantos vocês se lembram, mas ele curou leprosos, ele curou paralíticos, ele curou cegos, ele curou mudos, ele expulsou demônios e curou endemoniados, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Enfim, queridos, inúmeros sinais e maravilhas estavam acontecendo naqueles dias. E dentro disso, a palavra vai dizer lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 38, agora vamos voltar um versículo, para a gente entender, porque nós começamos aqui do 39, o versículo 39 é uma resposta de Jesus, mas no versículo 38 de Mateus 12, tem uma questão aqui que é colocada, diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Queridos, ainda bem que eu não sou Jesus. Você imagina você vir na sua caminhada, fazendo, mostrando, realizando, ensinando. Em um determinado momento, quando você está fazendo tudo isso, chega os fariseus e mestre da lei e fala: mestre, nós queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Qual a vontade nossa de responder uma pessoa que faz isso conosco? É impressionante, queridos, como nós temos no nosso coração esse anseio, né? O anseio pelos sinais, o anseio pelas maravilhas. Nós temos isso, queridos, porque nós somos necessitados. Nós temos isso no nosso coração porque nós precisamos. Muitos de nós precisamos de uma cura física, muitos de nós precisamos de uma provisão financeira, muitos de nós precisamos sair de determinada situação que nós estamos, e nós recorremos ao Senhor. Senhor, eu preciso de um sinal. Senhor, eu preciso de uma bênção. Esse anseio, queridos, ele está no coração do ser humano. E além desse anseio, tem uma outra coisa que é interessante, que é a motivação do nosso coração. Além de nós ansiarmos e necessitarmos da provisão de Deus, muitas vezes a motivação do nosso coração, ela está totalmente fora da vontade de Deus. Você consegue compreender isso, queridos? Quando nós chegamos a Deus e clamamos a Ele por uma provisão, quando nós chegamos a Deus e clamamos a Ele por uma cura física, nós sabemos que tudo isso é válido, e sabemos que tudo isso o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós vimos muitos sinais, muitas maravilhas. Nós oramos aqui agora há pouco por cura, e eu creio que algumas pessoas podem ter recebido a cura física no seu corpo nesta manhã, na sua alma. Nós cremos nisso, nós cremos no Jesus que fez e continua fazendo até os dias de hoje. O problema não é isso, queridos, o problema é o nosso coração e o que nós estamos realmente buscando no Senhor. Será que é só isso que importa? Será que eu tenho buscado no Senhor somente aquilo que eu necessito? Será que eu tenho me relacionado com Jesus por causa daquilo que Ele pode fazer por mim? Nós precisamos refletir sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas buscam a Jesus por aquilo que Jesus pode fazer na vida delas, enquanto deveria buscar a Jesus por aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus já fez.
O maior milagre que nós poderíamos receber de Jesus, Ele já fez por nós. E muitas vezes, queridos, nós vemos, até mesmo dentro das igrejas, os testemunhos como é que são falados. Irmão, vem aqui dar seu testemunho. Dá seu testemunho para a igreja. Há 3 meses atrás eu estava desempregado, eu estava assim, estava sem dinheiro, eu estava devendo 50 mil reais. Eu consegui um emprego, eu consegui uma promoção, tudo isso em 3 meses. Consegui um emprego, consegui uma promoção, passei a ser o dono da empresa, comprei a empresa, estou prosperando e hoje eu tenho patrimônio, eu tenho isso. Uau! Por que as pessoas ficam impressionadas com isso? Porque esse é o desejo do coração. Isso é o desejo do coração do ser humano. Quem é que não quer as bênçãos? Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ter com fartura? Vamos analisar a motivação do nosso coração. Muitas vezes as pessoas estão mais interessadas naquilo que Jesus pode fazer do que aquilo que Ele já fez na cruz. Vamos voltar, queridos. Vamos alinhar o nosso coração. Vamos alinhar qual é o desejo do nosso coração. O que nós estamos buscando? Como que nós estamos adorando ao Senhor? Nós estamos adorando ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo? Ou por aquilo que Ele fez? Nós adoramos o Senhor por aquilo que nós estamos recebendo dEle? Ou por aquilo que nós já recebemos na cruz? E Jesus responde a esses fariseus, no versículo 39. Jesus responde dizendo assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Olha como Jesus trata aqueles fariseus e mestres da lei. Ele coloca todos dentro da mesma geração. E ele fala, essa geração é perversa e adúltera. Queridos, nós estamos falando aqui de 2000 e poucos anos atrás. E nós conhecemos a história da humanidade. E realmente o povo era perverso, o povo era adúltero, o povo era idólatra. O povo se esquecia daquilo que o Senhor já tinha feito. O povo voltava a fazer coisas erradas. O povo tomava o seu próprio rumo, a sua própria direção, independente da vontade de Deus. Isso desde sempre. Desde o Éden isso acontece. E Jesus fala, uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. Nessa época, queridos, lá atrás, você imagina, eles não tinham internet, não tinha o Dr. Google, não tinha as redes sociais, as mídias sociais. E a perversidade, ela se espalhava muito rápido. A perversidade, ela se espalhava. Agora você imagine nos dias de hoje. Você imagine com a facilidade que nós temos. Você imagine, queridos, que através de um aparelhinho desse aqui, quantas coisas nós não podemos fazer. Podemos fazer alguma coisa para o bem, mas podemos fazer muita coisa também para o mal. Nos dias de hoje, o que nós vemos, queridos, infelizmente, por causa das redes sociais, são muitos jovens, adolescentes e crianças até. Muitas vezes trancafiadas dentro dos seus quartos, isoladas para o mundo físico e real e enfiada dentro do mundo virtual. Será que nós sabemos qual é o conteúdo daquilo que está sendo gerado no coração dos nossos jovens, adolescentes e crianças? Infelizmente, queridos, a situação daquela geração que era adúltera, perversa e adúltera, isso não é diferente do nosso tempo de hoje. Muito pelo contrário, as coisas tendem a piorar. A facilidade que nós temos das coisas, ela nos ajuda em muito, mas também ela é um grande problema e uma grande ferramenta na mão do inimigo para proliferar aquilo que vai contra a vontade de Deus. Queridos, você não imagina, por exemplo, hoje, o que nós passamos e enfrentamos, quando você pega um determinado grupo de pessoas que quer colocar as suas ideias dentro de uma verdade. Eles vão fazer de tudo para isso. Nós tivemos no MFI ontem, e o pastor trouxe um relato lá. O pastor de uma das igrejas que estava ministrando lá, ele recebeu uma denúncia
teve um procurador lá na igreja procurando pelo pastor. Ele recebeu uma denúncia. Ele recebeu uma denúncia porque alguém que estava na igreja ouviu algo sobre o curso deles, que é como se fosse o nosso SIM. Estava sendo ministrado o curso de integração para a igreja, e a pessoa que estava ministrando, o pastor que estava ministrando, estava passando o conteúdo do curso. A apostila, a visão da igreja, aquilo que a igreja acredita, como a igreja atua na sua região. E fazendo isso, quantos aqui já fizeram o SIM? Quase todo mundo já fez o SIM, né? É apresentado para você a visão da igreja. É apresentado a história da nossa igreja, como que a gente trabalha. E era nesse contexto que uma pessoa que estava assistindo o SIM, pelo conteúdo que tinha na apostila, ela se sentiu ofendida. Eu não vou entrar no mérito de qual era o conteúdo, mas você pode imaginar. Eles estavam mostrando a visão da igreja. A visão da igreja é a visão da palavra de Deus. O contestamento que vem não é daquilo que ele estava falando, mas é daquilo que está registrado na palavra. Quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, nós nos questionamos também, e muitas vezes nós questionamos a Deus, e questionamos a palavra de Deus. Então, queridos, nós vivemos numa época extremamente perigosa. Você imagina, esse caso que eu falei das pessoas que ficam trancafiadas nos seus quartos, né, nas redes sociais. Só eles sabem o que eles estão fazendo lá. Muitos desses lugares são como se fosse um quartel-general de um exército do mal, querendo invadir, tomar o coração das crianças, o coração dos jovens, o coração dos adolescentes. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber isso, queridos, mas existe algo diabólico por trás da facilidade. Às vezes você está num site procurando uma camisa para comprar, eu vou comprar uma camisa nova. Você está no site procurando uma camisa para comprar. Do nada aparece uma janelinha lá do seu lado que não tem nada a ver com camisa. Aí você clica lá. Aí aparece o anúncio de uma outra coisa. Não sei o que, daqui a pouco aparece outra janelinha que vai para outro lugar. E vai para outro lugar. E vai para outro lugar. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a isso. Sei quantos ouviram falar nessa semana do Dalai Lama. Isso repercutiu aí na internet, né? Queridos, tenta imaginar, né? Ele é um líder religioso, ele é intitulado como um defensor da paz, da compaixão. Esse é o título que ele carrega sobre ele. Ele é um religioso que carrega esse título com ele. E faz uma cena daquela, num ambiente público, né? Expondo aquela criança, aquilo lá. Agora fala para mim, o que aquilo vai gerar no coração daquela criança? O que aquilo vai marcar? Como que aquilo vai ficar marcado no coração dessa criança? E isso veio da onde? De um líder religioso. Os acontecimentos, queridos, e nós temos visto também nos noticiários. As barbáries que nós temos visto nas escolas. Queridos, quando nós ficamos sabendo que uma pessoa, um homem, invadiu uma escola, que matou crianças, a machadinha, muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Esse é o nosso questionamento. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Quando o nosso questionamento deveria ser, por que essa humanidade está tão perversa? Isso é falta de Deus, isso é trevas. São pessoas que estão vivendo nas trevas. São pessoas que estão expressando todo o mal que está dentro dela, através desses atos de barbárie. E aí você leva isso para um outro problema, né? Então, se a gente tem esse problema, nós precisamos fazer alguma coisa para proteger as nossas crianças, para proteger as escolas. Aí você tenta implantar algo que pode ser benéfico para as crianças e proteger as escolas, e se levanta um outro grupo e fala, não, isso não é permitido. Então, esse mundo que nós vivemos, queridos, é um mundo perverso. É um mundo idólatra, é um mundo que coloca valores nas coisas e não em Deus. Nós passamos por isso que nós vemos nessa geração.
de hoje, naquela geração, ou melhor, era uma geração perversa e adúltera. Mas isso não é diferente, queridos, nos dias de hoje. E como eu falei um pouquinho antes, sobre nós buscarmos os sinais e as maravilhas e os milagres de Deus, queridos, eu não vejo problema naquele que está servindo ao Senhor, apresentar diante do Senhor as suas necessidades. Quantos aqui, nós já fizemos isso, mas quantos aqui enfrentam problemas de enfermidades e precisam de uma cura divina? Pode levantar sua mão, queridos. Pode levantar sua mão. Eu tenho gente na minha família, nós temos, se não em nós, perto de nós, todos que necessitam de uma cura física. Nós temos isso e eu não vejo problema nenhum de nós que estamos buscando a Deus verdadeiramente, de nós apresentarmos isso diante do Senhor. Eu não vejo problema nenhum aquele que está estudando para conseguir entrar numa faculdade de medicina, aquele que está estudando para prestar um concurso, aquele que está estudando para ter uma vaga melhor na sua empresa. Eu não vejo problema nenhum de você fazer a sua parte, apresentar isso diante de Deus e pedir para que Deus te ajude com isso. Eu não vejo problema. O problema e a pergunta que eu tenho para fazer mas, e se Deus não fizer? Nós sabemos que Deus é um Deus que cura. Nós sabemos que Cristo é um Deus que já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Nós sabemos que pela fé nós podemos ser curados. Mas alguns ainda não foram curados. E se Deus não nos responder diante daquilo que nós estamos pedindo, nós vamos continuar adorando a Ele? Nós vamos continuar servindo a Ele? Afinal, nós somos daquele grupo de pessoas que tem buscado a Deus pelo que Ele faz ou pelo aquilo que Ele já fez. Quando nós falamos, queridos, o nome dessa série, Tudo em Todos, você pode poder vislumbrar um pouquinho. Tudo em Todos é porque aquilo que Jesus fez na cruz é para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Ele já fez. Ele realizou. E ele, ainda no versículo 39, ele fala: mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Nenhum sinal lhe será dado. Ele está falando para os fariseus e mestres da lei, que é quem ele está chamando de uma geração perversa e adúltera. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Ou seja, o sinal já foi dado. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. E aqui nós precisamos entender um pouquinho, queridos. Todos devem conhecer a história de Jonas. É uma história muito contada, é muito contada para as crianças, né? Porque o grande peixe engole Jonas e Jonas passa 3 dias ali na barriga do peixe e tal. Mas é bom sempre a gente relembrar a história toda. E a história de Jonas, ela começa com a palavra do Senhor vindo a Jonas com uma ordem: vá para Nínive e pregue contra aquela cidade. Ela veio com uma ordem clara para Jonas. E o que Jonas faz? Ele vai para outro lugar. Ele desobedece. Ele resolve ir para Tarsis, uma outra cidade. Ou seja, ele desobedece uma ordem clara de Deus. E aqui nós vemos uma coisa que só acontecia com Jonas: a desobediência. Né? Ainda bem que não tem mais. Ninguém mais desobedece ao Senhor. Todo mundo faz aquilo que é da vontade do Senhor. A gente coloca as nossas vontades em segundo plano. Fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Queridos, é isso que nós cantamos. É isso que nós declaramos quando nós estamos cultuando. Mas será que é bem assim que a gente reage? Será que a vontade do nosso coração, às vezes ela não grita e não fala muito mais alto do que aquilo do comando que veio de Deus para nós?
Será que não é isso? Depois de ouvir a palavra do Senhor, o que Jonas faz? Ele decide desobedecer e partir para outro lugar. E qualquer semelhança aqui conosco é uma mera coincidência. Ou não? Não é uma mera coincidência. Quantos de nós, queridos, em algum momento das nossas vidas, não podemos ter recebido uma direção clara do Senhor? E por causa do nosso coração, do nosso desejo e da nossa vontade, nós resolvemos fazer ao contrário. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas eu creio que muitos de nós, em determinados momentos das nossas vidas, escutamos um direcionamento de Deus e resolvemos fazer diferente. Você já ouviu daquela historinha? Eu preciso dar uma ajudinha para Deus. Deus está me pedindo para fazer isso, mas eu acho que Ele não entendeu direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer desse jeito que é mais rápido, eu vou fazer desse jeito que é mais fácil. Nós passamos agora, recentemente, por uma série de pregação, falando sobre fé. E fé, queridos, uma das coisas e uma das... de uma resposta nossa que nós podemos dar para a nossa fé é a própria obediência. E nós vemos um homem chamado Abraão, que é conhecido como pai da fé, ele titubeando e desobedecendo a Deus. Não foi isso que nós fomos ministrados? Não foi isso que nós tivemos que relembrar? Em determinado momento, ele desobedeceu. Deus dá uma promessa para ele. Ele seria pai de multidões. Mas ele quer agilizar o processo. Ele está achando, né, que a esposa, a velhinha lá, não ia dar mais conta. Aí eles têm uma ideia mirabolante dele gerar um filho na serva daquela mulher. E a gente sabe de toda a história. Eu não vou entrar nisso aqui. Mas, queridos, todos nós, diante de um direcionamento de Deus, diante de uma colocação feita de Deus para nós, se nós não estivermos bem arraigados, aonde? Na sua palavra. O que nos permite, queridos, cumprir todo o chamado que Deus tem para as nossas vidas, é a própria palavra. Se nós não estivermos arraigados na palavra de Deus, nós não vamos conseguir suportar. O que vai fazer nós suportarmos, queridos, a todas essas atrocidades que eu acabei de falar, é a palavra de Deus, é a convicção na palavra de Deus, é saber que Deus já pagou um alto preço, é saber que Deus, Ele deu a vida dEle naquela cruz e não foi em vão. É isso, é essa certeza no nosso coração, é crer na palavra de Deus, que é um Deus de promessa. É crer que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E aí Jonas está vivendo nessa desobediência que a gente vê no capítulo, a partir do capítulo 1 de Jonas. Ele vai para Tarsis. E aí no caminho de Tarsis, querido, ele está numa embarcação, o que acontece? Um vendaval, uma tempestade, uma turbulência, um problema. E aí o problema já não é mais só de Jonas, é de Jonas e de toda aquela tripulação que está no barco. Quando a gente desobedece a Deus, faz alguma coisa errada com Deus, a gente sofre, e quem está do nosso lado, sofre junto. A desobediência de Jonas trouxe tempestade e trouxe momentos difíceis, não somente para a vida dele, mas para todos aqueles que estavam junto com ele. Tem uma sátira que diz que a culpa é do cara que vendeu o bilhete para Jonas. Quem mandou vender? Porque ele comprou, queridos, ele não entrou lá de graça. Ele comprou, ele pagou. E muitas vezes nós investimos do nosso dinheiro para fazer aquilo que não é certo. Muitas vezes nós investimos para fazer aquilo que está apenas no nosso coração. Muitos de nós podemos estar passando pela mesma situação nos dias de hoje. Talvez estejamos passando por situações difíceis, decorrente de uma situação, ou de uma desobediência do passado, ou de uma... Às vezes, queridos, quando a gente fala desobediência, você fala, pastor, podia amenizar um pouquinho, né? Está falando que eu sou desobediente e tal? Queridos, a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso.
Quantos aqui já não se apegaram, querido, se enganando a você mesmo, se auto-enganando? O nosso coração é enganoso. Às vezes a nossa desobediência, ela está diretamente ligada a um descuido nosso. Eu não estava atento àquilo que Deus falou. E por um descuido, eu fiz diferente. Eu desobedeci, eu errei, eu pequei. Mas o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que nos dá uma segunda chance. Amém? Fala isso para o seu irmão. Nosso Deus nos dá uma segunda chance. Glória a Deus. E é isso que nós vamos ver, queridos, mais à frente. E aí, enquanto os marinheiros estavam ali naquela discussão, para saber por que eles estavam passando por aquilo, é interessante que nós tivemos essa cena representada aqui. E eu confesso para você que quando Jonas caiu aqui, eu levei um susto. Fiquei com medo dele se machucar. Porque aí embaixo não tem o mar, né? Tem um piso. Mas nós podemos mais uma vez refletir naquilo. E aquela cena mostrou para nós. As pessoas interrogando a Jonas, o que é que você fez? Por que é que nós estamos passando por isso? Eles sabiam, queridos, que Jonas estava fugindo de Deus, porque ele já havia anunciado isso a eles. E aí quando vem aquela tempestade, quando vem aquela situação, eles falam, isso só pode ser por causa deste homem. Quem é esse homem? E eles vão procurar saber quem é Jonas. De onde você vem? O que você faz? Qual é a sua profissão? E Jonas fala, eu sou hebreu. Filho do Deus vivo, aquele que crê que Deus criou os céus e a terra. Eu sou hebreu, e eu estou fugindo, e é por causa de mim que vocês estão passando por isso. E Jonas fala, lance-me ao mar, e essa tempestade vai se acalmar. Sabe, queridos, por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha feito algo que possa ter desagradado ao Senhor, Deus sempre vai nos dar uma nova chance, quando nós verdadeiramente nos arrependemos. E quando os marinheiros jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Aqui, queridos, nós podemos tirar várias ilustrações de dentro disso. Mas eu quero me ater naquilo que Jesus está falando lá na frente. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. O fato dele ficar 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, queridos, nós podemos ver nisso a graça e o amor de Deus. Porque um homem lançado ao mar, qual que é o destino dele? A morte. E ele não morreu. Ele ficou num lugar de trevas. Ele ficou num lugar de escuridão. Porém, ele foi preservado por Deus. Ainda que estava no lugar ruim. Deve ser muito nojento ficar dentro da barriga de um peixe. Deve ser muito terrível. Ainda que ele tivesse ali, naquele lugar de trevas, ele estava podendo experimentar da graça de Deus, porque aquilo era uma provisão de Deus. Muitas vezes, queridos, quando nós entramos numa caverna, quando a gente fala de caverna, a gente fala de lugar de refúgio, a gente fala de lugar de esconderijo, a gente fala de lugar de vergonha. Muitas vezes nós entramos numa caverna porque ficamos envergonhados daquilo que Deus fez. Mas a caverna, queridos, ela de alguma forma, ela vai servir para nos proteger. Dentro da caverna nós não vamos estar expostos ao tempo lá fora. O pessoal que está fazendo legendários aí, que está subindo um monte, acho que nesse momento deve estar procurando uma caverna para entrar, se estiver chovendo ainda, né? Queridos, Deus tem provisão para as nossas vidas em todo o tempo. Deus tem provisão para as nossas vidas durante todo o tempo. O que cabe a nós, queridos, é nos arrepender daquilo que nós fizemos errado.
Todas as vezes que nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos errado, nós colocamos isso diante do Senhor, nós dobramos o nosso joelho, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, Ele tem socorro para nós, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, o nosso Deus é um Deus da segunda chance. E é isso que nós vamos ver no capítulo 2 do livro de Jonas. O capítulo 2 do livro de Jonas, o capítulo todinho, é uma oração de arrependimento de Jonas. Jonas se arrepende. É interessante que a gente pode pensar assim. Jonas se arrependeu por aquilo que ele estava passando naquele momento. Não exatamente por aquilo que ele fez. Talvez o nosso arrependimento não seja diretamente pelo reconhecimento do nosso erro, mas seja pelo nosso sofrimento. Às vezes, nós nos arrependemos primeiramente porque nós estamos sofrendo. O sofrimento nos faz ir para um lugar de arrependimento. Você conhece a história do filho pródigo? Ele sai da casa do pai, ele decide viver sozinho, ele pede a herança do pai, e ele vai viver a vida do jeito que ele entende ser a melhor. Ele vai viver a vida dele distante do pai. Enquanto ele estava com a sua herança no bolso, enquanto ele tinha recursos, enquanto ele podia fazer as coisas, ele estava vivendo independente do pai. Estava vivendo, fazendo a vontade do seu coração. Quando é que ele se lembra do pai? Quando acabou tudo. Quando ele não tinha mais recursos. A palavra vai dizer, ele não comia a lavagem dos porcos. Ele desejava comer a lavagem dos porcos. Querido, você sabe o que é isso? Qual é o nível que a pessoa chega quando ela é desobediente a Deus? Qual é o nível que a pessoa chega quando ela decide fazer as coisas do jeito dela, independente da vontade de Deus? Esse filho pródigo desejava comer a comida dos porcos. E aí ele se lembra, eu tenho um pai. Mas voltando aqui para Jonas. Jonas então, no capítulo 2, ele começa a fazer uma oração. E olha o que ele diz no versículo 7, se a projeção puder colocar aí para mim. Jonas 2, versículo 7. Está aqui? Jonas 2, 7 diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. A situação que Jonas estava, a aflição que Jonas estava passando, as trevas que Jonas estava vivendo, fez ele se lembrar do Senhor, fez ele se lembrar que nós temos um Deus vivo. E ele clama a Deus, ele se arrepende, ele coloca o coração dele diante de Deus. E olha a resposta de Deus que vem no versículo 10. Se puder colocar para mim o versículo 10. Diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Está aí o nosso Deus da segunda chance. Deus dá uma chance para Jonas. Jonas, embora você tenha desobedecido e você tenha ido para um outro lugar, eu vou te preservar. Você está passando por esse sofrimento por causa da sua escolha que foi errada. Você está passando por esse tempo de trevas, porque você decidiu desobedecer. Mas de alguma forma eu vou te resguardar. E o arrependimento de Jonas fez com que o Senhor colocasse ele novamente em terra firme. E diante a isso, queridos, ele se enche de autoridade de Deus. Porque Deus tirou ele das trevas. Deus tirou ele das trevas e trouxe ele para a luz. Quando Deus nos tira das trevas e nos coloca nas luzes, Ele nos enche de autoridade. Você lembra o que foi falado lá em Atos? Vocês receberão poder, vinda de quem? Do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Quando nós estamos andando com o Espírito Santo de Deus, nós recebemos poder. E queridos, o sinal de Jonas, em todo o tempo, ele apontava para a cruz de Cristo.
É por isso que Jesus responde aos fariseus, dizendo: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. O que Deus está falando para nós nesta manhã? Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Talvez você esteja necessitando de um sinal do Senhor. Talvez você esteja necessitando de um milagre, de uma bênção, de uma cura. Mas o que Jesus está nos lembrando nesta manhã? O maior milagre Ele já fez. O maior milagre nas nossas vidas Ele já fez. E o sinal de Jonas apontava em todo o tempo para isso. Aí no versículo 40, de Mateus 12, 40, diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe. Ele é colocado novamente em terra firme. Ele prega com autoridade a cidade de Nínive. E a palavra vai dizer que toda a cidade se converteu. Ele estava cheio do poder de Deus. E Jesus passa 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele experimenta das trevas da morte. Ele ressuscita ao 3º dia e ele vence a morte de uma vez por todas. E ele nos enche do poder dele para nós sermos testemunhas. Mais à frente no livro de Mateus, lá no final, ele vai falar sobre a grande comissão. Jesus fala: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ele está conosco, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. A promessa dele é que Ele estará conosco até o final dos tempos. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aquilo que aconteceu com Jonas foi a oportunidade que Deus deu aos ninivitas de se arrependerem. Mas a obra de Jesus na cruz é a nossa oportunidade de crermos e recebermos a vida eterna. Agora eu queria que você falasse assim para mim: por quê, pastor Roberto? Pergunta para mim. Por quê? Mais alto, mais alto. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, queridos. Eu não sei, queridos, o que você pode estar enfrentando nos dias de hoje. Eu não quero te dizer aqui, com essa reflexão, que você não deve buscar por aquilo que você anseia no seu coração. Muito pelo contrário, queridos. Eu costumo ministrar uma palavra chamada sonhos. E eu creio que Deus quer ressuscitar sonhos dos nossos corações. Mas nós temos que estar alinhados à vontade dEle. Nós temos que estar alinhados àquilo que Ele está nos direcionando, para onde Ele está nos enviando. Esteja atento à direção do Senhor. Você tem sido obediente à palavra do Senhor? Como está, queridos, a motivação do seu coração? Você tem se arrependido das decisões erradas que você tem tomado? Você tem desfrutado da graça e do amor de Deus através do arrependimento? Eu quero te convidar, queridos, para você ficar em pé. Reflita comigo, queridos, nisso que nós colocamos aqui.
Eu te convido, queridos, a você fechar os seus olhos neste momento, enquanto eu faço novamente essas perguntas para a nossa reflexão. Você tem sido obediente à palavra do Senhor? Como está a motivação do seu coração diante daquilo que você tem colocado, apresentado para Ele? Você tem se arrependido das decisões erradas que você tem tomado? Você tem desfrutado da graça e do amor de Deus através do seu arrependimento? Eu não sei, queridos, com o que você pode se identificar disso daqui, mas eu creio que o Senhor quer derramar algo novo nas nossas vidas nesta manhã. Nosso Deus é um Deus da segunda chance. Ele nunca, queridos, vai desistir de nós, por pior que nós sejamos. Mesmo que nós sejamos e continuamos sendo essa geração perversa e adúltera, Ele nunca vai desistir de nós. Você sabe por quê que Deus nunca desiste de nós? Porque a obra dele, ela é infinita. A obra dele, ela já foi feita. Ele já pagou o preço. Jesus declarou: está consumado. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus das trevas da morte, Ele habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, Ele habita em nós. E o maior milagre que nós devemos testemunhar, o maior milagre de Deus nas nossas vidas, é nós sermos testemunhas, é nós crermos na morte e ressurreição de Cristo, é nós crermos que Jesus passou pela morte para nos dar vida. Esse é o maior testemunho que nós podemos crer. Ele já pagou o preço, queridos. Ele pagou um alto preço. Você sabe que para nós termos a liberdade nesta manhã de ficarmos diante dele, de louvarmos e adorarmos a ele, é porque ele pagou esse preço. Queridos, quando Deus olha para nós, Ele continua vendo uma geração perversa, adúltera, idólatra. Mas quando Ele olha em mim, olha em você e vê o sangue de Cristo que foi derramado por você, nós podemos ter comunhão com Ele novamente. Nós podemos adorá-lo novamente. Eu quero te convidar, queridos, para nós adorarmos ao Senhor nesse momento. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Você me encontrou e me introduziu. Coração
Perdido nós estávamos, mas Ele nos encontrou. Eu creio que nesta manhã, queridos, Deus quer encontrar alguns dos nossos corações que estão distante dEle por algum motivo, queridos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei se você tem feito alguma coisa que foi contra a vontade do Senhor, eu não sei se você tem algum motivo para se arrepender nesta manhã, mas se você tem algo para entregar ao Senhor, se você tem algo para entregar ao Senhor, e se você reconhece que através do nosso arrependimento Ele nos dá uma nova chance, se você reconhece que através disso, Senhor, através daquilo que Ele já fez na cruz, nós podemos nos apresentar de novo diante dEle. Queridos, eu quero fazer um convite muito especial nesta manhã. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, vai ter vida, vai ter vida. Nós precisamos crer em toda a obra de Jesus. Queridos, se no nosso meio tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega, declarando que crê, primeiramente, que é um pecador e que se arrepende dos seus pecados e de todo o tempo que você viveu distante de Deus, todo o tempo que você fez as coisas, mesmo que não erradas, mas as coisas somente da tua vontade, existe um convite da parte do Senhor para você nesta manhã. Se você nunca fez uma oração de entrega, se você quer fazer essa simples oração hoje, esse é um convite, queridos, para todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou que já estão vindo e que ainda não fez essa oração. Eu creio que hoje é um dia de arrependimento. Se tiver alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração, uma oração simples, não é uma oração se entregando para uma religião, é uma oração de entrega a Jesus, aquele que pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Se tiver alguém aqui nesta manhã que ainda não fez essa oração, eu gostaria de fazer junto com você. Tem alguém? Levante a mão. Se tiver alguém, tem algumas pessoas lá embaixo, glória a Deus. Aqui embaixo, glória a Deus. Lá em cima tem, glória a Deus. Levanta a sua mão, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, rapidamente, quem está lá em cima pode descer aqui. Você que está com esse irmão, traga ele aqui, pode vir por ali rapidamente. Aqui embaixo, quem levantou a mão, por gentileza, vem aqui na frente. Se você está acompanhando essa pessoa, traga ela aqui. Vem aqui, queridos, aleluia, vem aqui. Se tiver mais alguém, queridos, vem aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A pessoa que está lá em cima está aí, o Réveillon está lá. Amém. Os pastores vão orar aqui. Tem mais gente lá. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. 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 Perdido eu estava, mas você me encontrou e me introduziu no seu amor. Juntou as minhas peças e me trouxe de volta. O meu coração é o defensor. Perdido eu estava, mas você
Queridos, olha para mim, você que está entregando a sua vida para Jesus. Nesta manhã, Jesus te encontrou. Nesta manhã, Jesus te perdoou de tudo aquilo que você fez. Nesta manhã, Ele escreve seu nome no livro da vida. Eu quero te convidar a fazer e repetir essa oração comigo. Você que está entregando a sua vida para Jesus, abra suas mãos como se você estivesse recebendo algo e repita em alta voz junto comigo esta oração. Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as decisões erradas, de todo o tempo da minha vida que eu vivi segundo a minha vontade. Mas eu coloco nesta manhã a minha vida diante de Ti. Eu coloco nesta manhã os meus desejos diante de Ti. E eu declaro no mundo espiritual que a partir de hoje o que mais importa é a Tua vontade. Eu declaro nesta manhã que eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Ele te salvou. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de nos arrependermos na Tua presença. Somos gratos, Senhor Deus, pela Tua obra de cruz. Pai, nós declaramos nesta manhã que o maior milagre que nós podemos testemunhar nas nossas vidas é crer que Jesus passou pela sombra da morte, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. O Senhor nos transportou das trevas para a luz, das trevas para a luz.
Você é luz, querido. Você vive na luz. E não se esqueça, o poder que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo que está em nós. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, neste dia e ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.